A gente vai falar um pouco hoje sobre uma história de amor. Quem é meu amigo, quem é próximo de mim, sabe que eu não costumo ficar compartilhando muitas coisas no Instagram, eu não tenho o costume de ficar movimentando muito o Instagram e por esses dias eu coloquei uma pergunta lá no meu Instagram e achei até que as pessoas não iriam responder. Por eu não ter costume de ficar compartilhando as coisas, eu pensei que as pessoas não iriam interagir. Eu perguntei assim: o que é necessário para uma verdadeira história de amor? Eu queria que vocês pensassem nisso. O que é necessário para uma verdadeira história de amor? Lá no Instagram teve de tudo. Teve gente que respondeu que para uma história verdadeira de amor acontecer é preciso reciprocidade. Outras pessoas disseram serviço, perdão, entrega, paciência. Teve uma pessoa que respondeu que era necessário uma entrega total de coração. Achei essa resposta bem profunda, porque tudo isso está envolvido com uma história de amor. E hoje nós vamos pensar um pouco sobre isso, mas não sei vocês, mas pelo menos eu, com o passar do tempo, a gente vai deixando de acreditar na história de amor, em histórias de amor. Ou porque elas estão muito longe da realidade que nós vivemos, ou porque nós um dia nos decepcionamos, partimos o coração de alguém, ou tivemos o nosso coração partido. Quando nós pensamos, por exemplo, em história de amor, filmes sobre história de amor, a gente imagina um filme que termina com o casal junto novamente. E as histórias que Hollywood gosta de contar, normalmente tem uma traição no meio, e aí a pessoa termina não com o primeiro esposo, mas com uma outra pessoa, que na verdade era o amor da sua vida. E a gente ouve essas histórias por aí, e por vezes deixamos de acreditar em histórias de amor, deixamos de acreditar no amor. E achamos que isso, na verdade, é utópico, é apenas um sentimento filosófico, uma coisa assim, uma ideia, e não é uma realidade. Talvez porque nós nunca conhecemos de verdade o amor. Ou nunca ouvimos uma história de amor que seja verdadeira. Ou vocês podem me dizer: não, ouvi. Meus pais se amam e a história deles é uma história de amor. E eu acredito. A Bíblia, ela nos conta histórias, do início ao fim. Ela é um livro. Mas ela não conta histórias que não são reais. Ela conta histórias verdadeiras. E ao decorrer da Bíblia, a gente observa personagens que, por vezes, há histórias de amor há a história de amor sendo contada na Bíblia. Mas se nós lermos com atenção e pararmos para pensar, a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, ela conta uma história de amor. E é sobre essa história de amor que nós vamos falar hoje. Sobre a história de amor que a Bíblia narra. Não é uma história como a história do príncipe Shah Jahan e a princesa Nimahal, como o Monobloco canta na música deles. Não é também uma história que não tem sofrimento. Se nós fôssemos fazer um filme dessa história, ela é cheia de capítulos com conflitos, com momentos de tensão, mas o final é feliz para aqueles que acreditam nessa história. Então, eu queria que vocês abrissem a Bíblia comigo, no livro do profeta Ezequiel, capítulo 16. Profeta Ezequiel, capítulo 16, o capítulo ele é bem grande, nós não vamos ler o capítulo todo. Nós vamos ler os 15 versículos iniciais e os 3 últimos. Ezequiel, capítulo 16. Diz assim a palavra do Senhor: a palavra do Senhor veio a mim dizendo: Filho do homem, mostre a Jerusalém as suas abominações e diga-lhe:
Assim diz o Senhor Deus a Jerusalém: quanto à sua origem e ao seu nascimento, você procede da terra dos cananeus. O seu pai era amorreu e sua mãe era heteia. Quanto ao seu nascimento, no dia em que você nasceu, não lhe cortaram um cordão umbilical, nem lavaram com água para que ficasse limpa, nem a esfregaram com sal, nem a enrolaram em panos. Ninguém olhou para você com piedade, para lhe fazer qualquer dessas coisas, compadecendo-se de você. Pelo contrário, no dia que você nasceu, você foi jogada no campo aberto, porque tiveram nojo de você. Quando passei por perto e vi que você se revolvia no seu sangue, eu lhe disse: ainda que você esteja coberta de sangue, fique viva. Ainda que você esteja coberta de sangue, fique viva. Eu a fiz crescer como uma planta do campo. Você cresceu, se desenvolveu e ficou muito bonita. Os seus seios tomaram forma, os cabelos cresceram, mas você estava completamente nua. Quando passei de novo por perto e olhei para você, eis que você tinha chegado à idade do amor. Estendi sobre você as asas do meu manto e cobri a sua nudez. Fiz um juramento e entrei em uma aliança com você, diz o Senhor Deus, e você passou a ser minha. Então a lavei com água, limpei o seu sangue que a cobria e a ungi com óleo. Também a vesti com roupas bordadas e lhes dei sandálias feitas com couro da melhor qualidade. Eu a cingi de linho fino e a cobri de seda. Também a enfeitei com joias, braceletes nas mãos e um colar no pescoço. Coloquei um pendente em seu nariz, brincos nas suas orelhas e uma linda coroa na cabeça. Assim, você foi enfeitada com ouro e prata. As suas roupas eram de linho fino, de seda e de bordados. Você se alimentou da melhor farinha de mel e azeite. Você era muito bonita e chegou a ser rainha. A sua fama correu entre as nações por causa da sua beleza, pois você era perfeita por causa do meu esplendor que eu tinha posto sobre você, diz o Senhor Deus. Mas você confiou na sua beleza, e a sua fama fez com que você se prostituísse, e você se ofereceu a todos os que passavam para ser deles. Versículo 60. Mas eu lembrarei da aliança que fiz com você nos dias da sua mocidade, e com você estabelecerei uma aliança eterna. Então você se lembrará dos caminhos e ficará envergonhada quando receber as suas irmãs, tanto as mais velhas como as mais novas. Eu as darei a você por filhas, mas não pela sua aliança. Estabelecerei a minha aliança com você, e você saberá que eu sou o Senhor. Para que você se lembre e fique envergonhada, e nunca mais abra sua boca por causa da sua humilhação, quando eu lhe houver perdoado tudo o que você fez, diz o Senhor Deus. Nós te louvamos, Senhor, pela Tua palavra. Que o Senhor aplique ela em nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. O texto que nós acabamos de ler, ele é bem grande. Tem muitos detalhes. Então, quando você puder, lê ele completamente. São 63 versículos. Mas tem um contexto por trás dessa história que nós lemos. E qual é o contexto? Jerusalém está pecando contra o Senhor. O povo de Jerusalém está embebido, afogado em idolatria. E então, Deus ele envia o profeta Ezequiel, que está no meio do povo, e para piorar a situação, além deles estarem praticando idolatria, adorando outros deuses, eles ainda estão em um cativeiro. Eles estão sob cativeiro babilônico. E era por característica dos babilônicos tirarem as pessoas do território onde elas nasceram, da própria cidade de Jerusalém, e levarem para a sua cidade.
Então isso está acontecendo com o povo, e uma parte do povo já está na Babilônia, já está distante da sua pátria. Isso é muito importante a gente ter na nossa mente. Eles não estão na pátria deles. Eles não estão no local onde eles têm identidade. Eles estão distantes. E o profeta Ezequiel está no meio deles. Ele foi levado junto com o povo. Jerusalém é uma cidade completamente promíscua nesse contexto e que tem parte do seu povo sofrendo no exílio babilônico. O profeta Ezequiel, só para vocês terem uma ideia, quando ele é chamado por Deus a profetizar para o povo, a mensagem que Deus diz a ele é que ninguém o ouviria. Então a situação era muito difícil, porque a Bíblia diz que ninguém o ouviria por causa da dureza do coração do povo. A gente está falando de um povo muito difícil, de um povo de duro coração, de um povo que vendo e sabendo da história de que Deus havia os livrado, por exemplo, do cativeiro do Egito, os libertado e guiado eles no deserto, em toda aquela aventura que a gente vê nos primeiros livros da Bíblia, eles mesmo assim adoravam outros deuses. Eles mesmo assim adoravam e amavam outros senhores. E esse texto que nós acabamos de ler, ele é uma parábola. E no livro do profeta Ezequiel tem basicamente 4 parábolas, 4 grandes parábolas que retratam como o povo estava. Então, quando a gente olhar para o texto e ver essa mulher que está sendo cuidada, ele está falando da cidade de Jerusalém, do povo de Jerusalém, para o contexto que eles estavam vivendo. Mas nós podemos olhar para esse texto e imaginar a nossa vida. E olharmos para isso e pensarmos como a igreja tem se comportado. Como nós temos nos comportado. Esse texto, ele conta uma história de amor, do início ao fim. E tem capítulos, tem partes que vocês vão perceber que são bem pesadas e bem duras. A gente lê e fala assim, caramba, tem isso na Bíblia, eu nem sabia. Tem. E a Bíblia não mascara a realidade do povo, mas ela também não mascara quem Deus é e como Ele age nas nossas vidas. Então, nós vamos pensar nesse texto que nós lemos em 3 aspectos: criação, queda e redenção. São 3 capítulos dessa história, são 3 episódios do que está acontecendo nesse texto. E o primeiro cenário que a gente vê é o amor do Senhor por Jerusalém. O amor do Senhor pelo seu povo. Nós percebemos logo no começo do texto o cuidado que o Senhor tem com esse neném que ele encontra, que nem tinha cortado ainda o seu cordão umbilical. Vocês percebem no decorrer do texto, do versículo 1 ao versículo 14, como que esse que encontra esse neném, ele cuida dela na verdade, até que ela alcance a maturidade, até que ela se desenvolva, até que ela chegue à idade do amor, que é o que o texto nos fala. Ele a encontra, ele a alimenta, ele a veste, ele cuida de cada mínimo detalhe para que ela esteja bela, para que ela esteja bonita. E o texto fala que ela era muito bonita e que a fama dela se espalhou por muitos lugares, pela sua beleza, pela glória que ela tinha. E o texto também fala que essa glória não era dela por si mesmo, mas era do Senhor e Ele havia entregado a ela. Por que eu estou falando disso? Porque esse exemplo desse texto me fez, enquanto estava estudando, lembrar de como as coisas eram na criação, da relação que o homem tinha com Deus antes do pecado ter entrado no mundo, antes do homem ter se rebelado contra Deus. As coisas eram perfeitas, e eu sei que a gente tem dificuldade de imaginar um mundo perfeito, porque nós nascemos em meio ao pecado. Então, até mesmo as nossas noções de perfeição são manchadas pelo pecado. Talvez perfeição para nós seja aquilo que nos agrada. Talvez perfeição ou o amor perfeito para nós seja o amor que faz tudo o que eu quero.
Ou o amigo perfeito é o amigo que sempre me dá tapinha nas costas e fala, tá bom, você está certo, mesmo que você esteja errado. Nessa relação não era assim, porque não tinha pecado, não existia desobediência. O próprio Deus, quando cria todas as coisas, Ele diz que todas as coisas são muito boas. Há uma relação perfeita. O homem, ele tinha um senso de pertencimento, ele tinha um senso de identidade, e a gente vai falar sobre isso. Ele tinha um propósito para viver, porque Deus havia dado esse propósito, que é um mandato cultural, que ele deveria cuidar daquele local onde ele estava, cuidar do jardim. Ele precisava manter tudo em ordem, tendo plena paz com Deus, tendo plena paz com a sua esposa, falando de Adão especificamente. E quando a gente começou, que passou o vídeo, a primeira frase que mostra no vídeo é uma frase de Agostinho de Hipona, e ele fala assim, fizeste-nos, Senhor, para ti, porque essa é a verdade, nós fomos feitos para Deus. A relação do homem com Deus antes do pecado, ela era perfeita, não havia ruptura, não havia quebra, não havia, como é que eu posso dizer, constrangimento, havia alegria, reciprocidade. Nesse contexto havia reciprocidade, respeito, honra, fidelidade. Esse relacionamento sim era um relacionamento perfeito, porque ela era do amado, e o amado era dela. Havia amor, muito amor, amor abundante, sem reservas, e havia uma aliança. Nós sabemos dessa história, mas o homem, por sua responsabilidade, ele escolhe desobedecer a Deus. Ele escolhe se rebelar contra Deus, e o que acontece? O pecado entra no mundo, e com o pecado entra a morte, e a gente passa para o segundo capítulo dessa história que nós estamos contando, dessa história de amor, a queda. E nós vamos ver do versículo 15 ao versículo 58, todo o desenrolar dessa história nesse texto que nós lemos. Nessa parte da história há muito drama, há muito sofrimento, há desconforto, não há reciprocidade. Pelo contrário, há traição, há abandono, há prostituição, há tudo de ruim que vocês imaginem nessa relação. A moça do texto, ela torna-se mulher, cresce e está muito bonita. O texto fala para a gente que ela está muito bonita, mas ela confia no seu próprio coração. Ela confia na sua própria beleza. O versículo 15, ele fala isso para a gente. Mas você confiou em sua beleza, e a sua fama fez com que você se prostituísse. E você se ofereceu a todos os que passavam, para ser deles. Então, essa relação tão bela e tão bonita e tão perfeita que existia, ela é quebrada. Não há mais, da parte do que recebe do homem para com Deus, amor. Pelo contrário, a revolta, a ódio e a repulsa. O homem, então, fica distante de Deus. Apesar de não faltar amor da parte de Deus, o homem, com o pecado que ele comete, ele se afasta de Deus, e agora não tem como existir relação entre um Deus santo e um homem pecador. Porque ele não bate. Um Deus santo não se relaciona com homens pecadores. Se nós pararmos para pensar friamente, era necessário que algo acontecesse. Jerusalém, nesse contexto, cometia todas as séries de pecados que vocês imaginassem relacionados à idolatria. E quando nós pensamos em idolatria, normalmente nós imaginamos que eles construíam altares, ou
ficavam lá adorando as imagens. Faziam isso também, mas não era só isso. O texto, no versículo 17 até o versículo 19, nos diz assim: você pegou as suas belas joias, feitas com ouro, e a prata que eu lhe tinha dado, e fez para si imagens de homens, com as quais você se prostituiu. Você pegou os seus vestidos bordados e com eles cobriu as imagens. O meu óleo, o meu perfume, pôs diante delas. A comida que eu lhe dei, a melhor farinha, o óleo e o mel, você também pôs diante delas em aroma agradável. Esse texto ele é impactante. E enquanto eu estava estudando ele, eu ficava constrangido, porque a Bíblia, como eu disse, não mascara o pecado. Ela mostra realmente quem o homem é e quão idólatra nós somos. O texto ele continua e ele então trata essa mulher, o povo de Deus ali naquele local, da forma com que estava se relacionando. O povo de Jerusalém então é chamado de prostituta. Do versículo 32 diz assim: você foi como uma mulher adúltera, que em lugar de seu marido recebe estranhos. Todas as prostitutas recebem pagamento, mas você dá presentes a todos os seus amantes. Você faz isso para que venham de todas as partes adulterar com você. Você, na sua vida de prostituta, acontece o contrário do que se dá com as outras mulheres. Ninguém pede que você se prostitua. Você faz o pagamento e ninguém paga nada a você. Nisso você é diferente. Ou seja, o texto está dizendo que eles se doavam e se prostituíam com os outros ídolos porque eles queriam mesmo. Não é porque alguém estava pagando, não é porque alguém estava chamando, é porque eles queriam idolatrar outros deuses e eles não queriam amar o Senhor. Então percebam como o estado é crítico, como o estado é horrível, como que a situação é difícil. É o caos. Imagine, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver o filme Coringa, mas é como se fosse o final daquele filme. Estão todos guerreando e gritando, tudo pegando fogo à sua volta, e o Coringa, o personagem do filme, vou dar um spoiler para quem não viu, ele então é levantado, e ele é a figura do mal ali, que mata a troco de nada. Não há graça nesse filme, graça no sentido de esperança. O filme termina da pior forma possível, mas mostra claramente quem somos nós. Todos nós temos esse potencial de sermos iguais ou piores do que o Coringa foi no filme, mas nós não gostamos dessa comparação. A verdade é que quando a gente fala de idolatria, quando a gente fala de pecados dessa forma como a Bíblia está tratando, a gente não gosta de olhar para isso dessa forma. E a gente acha que isso só acontece com o outro. Isso só aconteceu no filme. Isso só aconteceu nessa época. O que acontece é que enquanto Jerusalém trai o Senhor adorando outros deuses e cultuando outros deuses, sem seguir o que Deus havia mandado na sua lei, Jerusalém, o povo que ali está, estando no meio do exílio babilônico, eles se misturam com os babilônicos. Não todos, porque o profeta Ezequiel estava no meio deles e permaneceu firme pela graça do Senhor. Mas de um modo geral, eles estavam completamente perdidos. Chega uma parte do livro do profeta Ezequiel que chega uma notícia para ele que o templo foi destruído. E ali então é a queda de vez da relação que eles tinham com Deus. O templo, que era a figura da adoração, havia sido destruído. Então, onde eles iam adorar? Não tinha mais onde adorar. A situação era muito ruim. Eles estavam perdidos. Completamente perdidos. A Bíblia fala em Romanos, capítulo 3, versículo 23, porque todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Então, não há um justo sequer. A situação que ocorre em Jerusalém ocorre também nas nossas vidas quando nós nascemos. E é duro pensar nisso, porque quando a gente olha para um neném, por exemplo, ele é tão bonitinho, fofo, cheiroso,
mas é pecador. Se você não der a comida que ele quer, ele vai chorar até você dar. E se você não der o brinquedo que ele quer que você dê, ele vai te bater. E não lembro quem falou, mas tem um pregador que fala que se ele tivesse força, ele mataria o pai por aquele brinquedinho. Então, assim, a situação do homem sem Cristo é a pior que nós podemos imaginar. É crítico. Estamos completamente distantes. E por estarmos distantes, perdemos o que tínhamos no início, no princípio, o senso de identidade e o senso de propósito. Nós não sabemos quem somos mais e não sabemos para onde irmos. E o que acontece hoje, nos nossos dias? Na nossa sociedade, principalmente, nós desconsideramos tudo que já passou e não gostamos de histórias antigas. E é pior ainda. Por que é pior ainda? Porque nós não temos raízes. E aí, quando nós olhamos para trás, não temos nada, porque nós abandonamos os mais velhos, abandonamos os mais maduros, não temos mais relação com ninguém que veio antes da gente, então a gente também não sabe de onde veio e nem para onde a gente vai. Perdemos o senso de identidade, perdemos o senso de propósito, estamos completamente perdidos na narrativa que nós queremos construir. E é o que se ouve por aí: escreva a sua própria história. Você é senhor da sua história. Decida o que você quiser ser. Seja quem você quiser ser, da forma que você quiser ser. É ou não é? A gente ouve isso por todos os lugares. Nós tornamos o que deveria ser bom em mal e transferimos a glória que deveríamos dar a Deus para as coisas. E então temos problemas. Por quê? Porque nós começamos a ter conflitos na nossa família, no nosso dinheiro, com a nossa relação com o dinheiro. Eu escolhi 3 exemplos, mas poderiam ser muito mais. E no nosso trabalho. Nós transferimos a glória de Deus para a nossa família. E quando fazemos isso, idolatramos a família. E se a família acabar? Se morrer todo mundo? Estamos perdidos. Ou então fazemos isso com dinheiro. Mas se o dinheiro acabar? Colocamos o nosso senso de responsabilidade, de segurança, no que tem no nosso bolso. Mas e se a gente ficar doente? Estamos em meio a uma pandemia. O que segura a gente? Vocês já pararam para pensar nisso? Não é o nosso trabalho. Porque você pode ser mandado embora a qualquer momento. Ah, mas eu sou funcionário público. Tudo bem. O governo pode quebrar. Não, mas eu trabalho numa multinacional. Na hora que eles têm que escolher quem eles vão mandar embora, eles não se preocupam com você. Eles olham para quem você é em relação a quanto você ganha e o teu número de matrícula. E se eles tiverem que te mandar embora, independente de ter 20, 30, 50 anos de empresa, você vai ser demitido. A nossa segurança, ela não pode estar nessas coisas. A narrativa da nossa vida não pode ser regida por essas coisas. Mas isso não impactou ninguém. A gente não tem nem família. Tem família, dinheiro. Não me importo muito com o dinheiro, não. Sou desapegado. E trabalho, se tem trabalho, tem. Se não tem, eu vou atrás. Essa questão de trabalho não me impacta muito. Mas nós buscamos isso em outras coisas também. E hoje em dia, por exemplo, nós buscamos representação através da cor da nossa pele. E vira uma guerra no mundo. Negros contra brancos, asiáticos contra indígenas. E a guerra está instaurada. Porque o que nos define, então, é a cor da nossa pele. Mas a gente sabe que, no fim das contas, vão todos para o mesmo lugar. E depois de morto, tanto faz se você era negro, branco, asiático ou indiano. Não importa. O destino de todos é o mesmo. É o último adversário que nós iremos encontrar, a morte. E aí? Se a causa da sua vida for a opção sexual que você tem, o que vai ser quando você
encontrar realmente o prazer que você quer, você vai querer mais prazer. E aí não vai ter mais uma opção, você vai virar bígamo, trígamo, vai querer de todos os tipos, e é o que nós vemos hoje. Às vezes fica difícil até preencher formulário. Não é mais homem e mulher, é cis, não sei, eu nem sei os nomes. Mas é homem trans, mulher trans, cis hétero, difícil. Nós vivemos tempos difíceis. Por que eu estou falando isso? Porque nós queremos que a nossa história seja regida por essas coisas, e não pode ser assim. Ou melhor, se você quiser até pode, mas você vai chegar no final das contas e vai perceber que não valeu de nada. Não, mas opção sexual e cor da pele não me apega, mas política, se a gente falar de política, aí a situação fica crítica. E a gente quer definir quem nós somos através do posicionamento político que nós temos. Eu sou de direita, ou eu sou de esquerda, ou eu sou centrão, e a partir disso, as minhas decisões de vida são tomadas. Só que, dos três lados, existem falhas e falhas graves. Isso não pode trazer sentido, e não vai trazer sentido, senso de identidade e propósito para a nossa vida. Não vai. A gente pode tentar, mas a gente não vai conseguir. A gente não vai conseguir. Então, nós olhamos para essas coisas e ouvimos as pessoas dizerem por aí que nós temos que ser autênticos, especiais. E ninguém pode ser igual a gente. Você tem que ser o melhor. Você tem que ser o cara. Você não pode ser comum, você tem que ser diferenciado no que você faz. E nós que vivemos uma vida, por vezes, comum, e a grande maioria vive uma vida comum, acorda, estuda, ou trabalha, come, dorme. Acorda, estuda ou trabalha, come, dorme. Às vezes não come, ou às vezes não dorme, às vezes não trabalha, ou às vezes não estuda, mas de modo geral acontece assim. O texto, ele continua. E sinceramente, se eu fosse o Senhor desse texto, eu não ia querer nem saber dessa mulher que fez isso. Porque o que ela faz no texto, e a gente leu algumas partes, é um absurdo. A gente olha para isso e fala, cara, não é possível. Não é possível. Não é possível. Por que ela está fazendo isso? Se ela está recebendo tudo que as pessoas queriam receber, amor, cuidado, respeito, honra. Pelo contrário, ela responde com a pior das respostas, a traição e a idolatria e o abandono de tudo que é bom, belo e perfeito. O Senhor ama, cuida, preserva, e a resposta que nós damos para Ele é rejeição, abandono e traição. Essa é a nossa situação. Assim nós estamos enquanto estamos distantes de Deus. Nós estamos perdidos sem Cristo. A nossa narrativa, a nossa história, ela está completamente sem sentido. O nosso GPS, ele não consegue sintonizar para onde nós temos que ir. Não tem como, porque nós não sabemos de onde nós viemos e não sabemos para onde nós iremos. Estamos completamente perdidos. Mas o texto ele continua, e graças a Deus porque o texto continua. Olhem para o final desse texto comigo, novamente, mas só para a gente relembrar. Versículo 59. Porque assim diz o Senhor Deus, eu farei com você o mesmo que você fez, pois você desprezou o juramento e quebrou a aliança. Mas eu me lembrarei da aliança que fiz com você nos dias da sua mocidade. E com você estabelecerei uma aliança eterna.
Então você se lembrará dos seus caminhos e ficará envergonhada. Quando receber as suas irmãs, e no texto ele fala quem são as irmãs, são basicamente Sodoma e Gomorra e algumas outras cidades, que são comparadas a Jerusalém, e Jerusalém é colocado numa situação pior do que essas outras cidades. Então era crítica a situação. Versículo 62, estabelecerei a minha aliança com você, e você saberá que eu sou o Senhor. Para que você se lembre e fique envergonhado, e nunca mais abra sua boca, por causa da humilhação com que eu lhe houver perdoado tudo o que você fez, diz o Senhor. Enquanto Deus, nessa figura, o Senhor teria toda a razão se ele abandonasse de vez essa mulher, esse povo, nós. Ele teria toda a razão se ele abandonasse, porque nós ferimos a ele. Enquanto ele nos deu tudo o que nós precisávamos e uma ordem, não coma desse fruto. O homem foi e comeu, e então o pecado entrou no mundo, e a morte e a desobediência, e hoje não há um justo sequer, e ninguém que não peque, ninguém que não minta, ninguém que não cobice. Não existe isso, não existe um ser humano assim. Mas o Senhor, ele é misericordioso, e glórias a Deus por isso, porque ele promete restaurar esse povo. E isso é mais evidente a partir do capítulo 37 de Ezequiel, quando a gente tem aquele episódio da visão que Ezequiel tem do vale de ossos secos, onde o Espírito do Senhor, então, ele traz vida aos ossos secos, e os ossos secos, o próprio texto de Ezequiel 37 diz que era toda a casa de Israel, toda a casa de Deus. Eles têm uma promessa de restauração. Ele promete restaurar a identidade do povo. Ele promete inseri-los novamente na história que ele mesmo está escrevendo. E isso, a forma com que Deus faz isso, prometendo perdão, porque é assim que ele encerra o texto, quando eu lhe houver perdoado tudo o que você fez, quando eu lhe houver perdoado, ou seja, haverá perdão, há perdão. Naquele contexto que eles estavam, eles criam nisso, no perdão que viria do Senhor, através de um descendente da mulher, que é prometido lá em Gênesis, capítulo 3, versículo 15, eles criam nessa promessa, e hoje nós olhamos para trás e cremos na promessa que veio, Senhor Jesus Cristo. E nele nós temos perdão. Quando a gente pensa em amor, se a gente pensa em amor num aspecto não prático, não vivo, a pessoa de Jesus não vai fazer muito sentido para a gente. Mas quando a gente pensa em amor representado, Jesus é a resposta que Deus dá para esses pecadores. Ele envia seu Filho para morrer no lugar daqueles que o traíram. Olha que coisa, percebam quão grande é esse amor, e como essa história de amor, ela é maravilhosa. Tem todos os aspectos que Hollywood gostaria aqui, tem um relacionamento perfeito, uma quebra, e agora a redenção. Ele envia seu Filho para morrer e comprar aqueles que ninguém compraria. Se nós pararmos para pensar, nós podemos até comprar algum de nós aqui. Eu vou olhar para a vida do Roland e vou falar, cara, o Roland é legal, o Roland é maneiro. Ele subiu para colocar esse negócio aqui de tarde, teve o maior trabalho, vou salvar o Roland. Não, mas o Vitor eu não vou salvar não, cara. O Vitor só fica no computador ali, fazendo slide, eu não vou salvar o Vitor. Deus, ele não olha dessa forma. Porque todos nós estávamos perdidos. Todos nós estávamos distantes. Não havia nada em nós que atraísse a Deus. Mas Ele estabelece uma aliança conosco.
mediante o seu Filho morto na cruz, e paga o preço que era necessário para a nossa salvação. O preço que nenhum outro ser humano poderia pagar e não pagaria. Jesus paga na cruz. Quão grande é esse amor, quão maravilhoso é esse amor, quão ousado é esse amor, nós cantamos isso. Jesus compra o pornógrafo, a prostituta, o cancelador, que agora é um novo tipo de gente que apareceu nos nossos dias, o cancelador, o fofoqueiro, a dissimulada, o mentiroso, o assassino, o ladrão. Jesus compra pecadores e atrai-os para si com o seu amor. E então ele dá a essas pessoas senso de identidade e de propósito, porque nós que não tínhamos história, ou não queríamos ter história, agora estamos inseridos em uma grande história, enorme história, que chegou até nós através de outras pessoas. Através de outras pessoas. Um dia alguém contou do Evangelho para alguém que contou para mim. Um dia alguém contou do Evangelho para os pais de alguém, e os pais ensinaram aos filhos. E hoje nós estamos aqui reunidos, a mensagem chegou até aqui. Há uma história para trás. Não é do nada, não caiu do céu e cri. Um dia alguém falou e você ouviu. E alguém falou para essa pessoa a respeito dessa mensagem. Jesus, ele não só traz esse novo significado, esse senso de identidade, esse senso de propósito, mas ele faz uma aliança. Quando nós pensamos em aliança, nós pensamos em quê? Compromisso. Primeira coisa que eu penso em aliança, eu penso em compromisso. Jesus vai ter um compromisso, que todo aquele que crer no seu nome será salvo. E o compromisso é tão grande que ele diz na sua palavra que nenhuma das suas ovelhas serão perdidas. Então, se o sangue de Jesus está sobre a sua vida, mediante a fé que você tem no sacrifício que ele fez na cruz, você não será mais abandonado. E a sua identidade agora é de inimigo de Deus, de pornógrafo, prostituto, mentiroso, dissimulado, para filho amado de Deus. O que não tinha valor, agora tem um valor muito precioso, porque é parte do corpo de Cristo, e eu acho isso fantástico, porque ele nos amou, e nos redimiu, e agora nos integrou no seu corpo, nós fazemos parte do corpo de Cristo, estamos unidos a ele, e ele é o nosso representante, ele nos amou de tal maneira, que enviou o seu Filho. Que amor é esse, irmãos? 1 Coríntios, capítulo 13, do versículo 4 ao versículo 7, fala sobre as características do amor e está apresentando a forma, a característica e como Jesus age. O amor é paciente e bondoso, o amor não arde em ciúmes, não se envaidece, não é orgulhoso, não se conduz de forma inconveniente, não busca os seus próprios interesses, não se irrita, não se ressente do mal. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. E é morrendo de amor que Cristo nos ganha para Ele. Nos conquista na cruz, nos atrai. E hoje nós estamos aqui ouvindo do Evangelho. Se você nunca ouviu do Evangelho, da mensagem do Evangelho sobre a pessoa de Jesus, se você não confessa o Senhor Jesus como Salvador da sua vida, essa noite é a oportunidade que você está tendo. Se você não tem sentido para viver, não busque nas ideologias por aí. Cristo traz sentido verdadeiro para a nossa vida. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho ao seu tempo. Há esperança
meus amigos, meus irmãos. Há esperança em Cristo Jesus. A história que nós contamos, percebam como essa história é de fato uma história de amor, de um Criador que cria a sua criação, mas ela se rebela contra ele. E ele, então, envia o seu Filho para salvar esse povo, para restaurar essa criação, para trazer novamente à vida aqueles que estavam distantes. Essa é a história, a maior história de amor que nós podemos ouvir. O texto de Ezequiel, ele encerra, e eles não veem a promessa do Cristo ser concretizada no seu tempo. Ezequiel foi escrito em mais ou menos 580 anos antes de Cristo, então ninguém viveu para ver Jesus do tempo de Ezequiel. Mas nós ouvimos e vimos na Bíblia a história do Evangelho, a história do Cristo, a história do Filho de Deus. Por isso, hoje, Ele nos chama para nós participarmos dessa história e sermos agentes dessa história hoje. Como? É a pergunta que vocês poderiam me fazer. Como? Primeira coisa que nós podemos sair daqui pensando: beleza, eu sou filho de Deus agora que eu creio em Cristo, eu tenho uma nova identidade, tenho um propósito para viver, o que eu vou fazer? A primeira coisa, cuidar da criação. Cuidar daquilo que Deus fez e que não é nosso, mas é dele. E então, da melhor maneira possível, eu estou dizendo em todos os aspectos, desde não jogar lixo no chão até plantar uma árvore. Cuidem da criação, é nossa tarefa, nós somos os responsáveis pela criação de Deus, nós temos que cuidar da criação, somos chamados a fazer a nossa parte como filhos de Deus na terra. O patrimônio de Deus, a criação, está sendo devastada, nós somos chamados a restaurar essa criação nos nossos dias. A segunda coisa é lutando contra o pecado. Nós fomos comprados por um alto preço, como nós já vimos. Estamos sendo transformados dia após dia à imagem de Cristo. Dia após dia, dia após dia. Mais parecidos com Jesus, mais parecidos com Jesus, mais parecidos com Jesus. Se vocês querem olhar como vocês vão ser daqui a 6 anos, olhem para a vida de Cristo, comparem com a vida de Cristo. E eu tento fazer isso, por vezes eu percebo que estou longe, muito longe, distante, mas a ideia é, caminhe. E Deus dá meios para que isso aconteça. Para que a gente seja discipulado, para que a gente tenha cuidado uns com os outros, para que a gente, aquele que mentia, então não minta mais, para aquele que roubava, que não roube mais, mas que trabalhe e ajude quem precisa. A Bíblia ela dá exemplos práticos de como é uma vida transformada por Cristo. E por último, redimindo as coisas em nome de Jesus. De uma forma direta, Jesus nos chama a pregarmos o Evangelho, a falarmos do seu nome, contarmos a maior história de amor que as pessoas talvez não conhecem por aí. Sairmos e contarmos e falarmos, porque isso trouxe sentido para a nossa vida, trouxe sentido para a nossa existência, nos deu identidade, propósito para viver. Embarcamos nessa história, que não começou hoje. Às vezes a gente acha que, quando a gente se converte, quando Deus nos converte, a gente acha que o Evangelho começou agora. E que ninguém passou por nada, que não teve nada, e a gente agora vai ser o revolucionário que vai transformar a cabeça das pessoas, o coração das pessoas. Mas quando a gente percebe que é uma história grande, tem duas opções: ou a gente vai desanimar e falar, caramba, não preciso nem pregar. Ou então a gente vai se envolver mais ainda com essa história e pedir a Deus para que nos ajude a continuar pregando e falando e cuidando e redimindo as coisas em nome de Jesus. Tem uma citação no livro chamado Liturgia do Ordinário, que fala assim: quando amamos a Jesus,
dependemos de milhões de cristãos ao longo de milhares de anos que Deus usou para dar testemunho a respeito de si mesmo. 2021, se o zero começou na ressurreição de Cristo, tem 2021 anos por aí. A expectativa de vida do brasileiro hoje é de 75, 80, 85 anos. Olha quantas pessoas foram necessárias. Tudo bem que pode ser que a expectativa de vida seja maior, mas percebam quantas pessoas foram necessárias para que a história chegasse até aqui. Não começou hoje. Não começou hoje. Nós não somos o centro da história. Nós não somos o centro da história, porque a história da redenção, ela não começou e não para hoje. Nós somos inseridos nela e somos chamados a caminhar em direção à cruz, em direção ao nosso Senhor, e nos juntarmos então a todos os cristãos de todas as épocas passadas, na missão de encontrarmos outros a serem salvos e pregarmos. E então, assim como um povo caminha em busca da sua terra, nós caminhamos rumo à Nova Jerusalém, que será transformada por Deus. E esse povo corrupto, sujo, que foi alcançado, então, transformado por Cristo, ganhará vestes novas. E nós fazemos parte disso. Por isso, viva na história de amor escrita pelo próprio Deus e torne-se cada dia mais humano. E isso significa mais parecido com Jesus. Esteja firme na aliança que Ele mesmo fez com cada um de nós, mediante o sangue do seu Filho na cruz. Ou morra tentando ser quem você não foi criado para ser. Morra seguindo as narrativas que você mesmo quer criar para a sua vida. O que é necessário, então, para que uma verdadeira história de amor seja contada? É uma pessoa. Jesus. Jesus Cristo. Sem Ele, qualquer amor não passa de falácia. Jesus é a representação do maior amor que já existiu nesse mundo. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos, Deus, por esse momento onde podemos estudar e ouvir a Tua palavra, Senhor. Nós clamamos ao Senhor nesta noite que o Teu Espírito gere vida em nossos corações, Senhor. Ó Deus, estamos perdidos sem o Senhor. Estamos distantes como aqueles que não têm um local para morar, para viver. Não sabemos quem somos, Senhor. Mas o Senhor nos trouxe para si. Nos trouxe para Ti, ó Deus. Dê descanso ao nosso coração em Ti. Insira-nos, ó Deus, na história da redenção que o Senhor está escrevendo. Ó Senhor, tenha misericórdia das nossas vidas. Nós possamos sair daqui, ó Deus, pensando que o Teu Espírito Santo nos mova, nos impulsione a trabalharmos nessa história, Senhor, sermos participantes dessa história, não somente ouvintes dessa história, que o nosso coração seja transformado, Senhor, é o que nós pedimos. O Senhor se fez homem, se entregou por nós, nos amou de tal maneira, ó Deus. Traz o senso de identidade para cada um que está aqui, ó Senhor, e que está nos ouvindo através da internet. Nos mostra, ó Deus, que a história não começou conosco e não termina conosco, mas começou no Senhor e termina na sua vitória, ó Deus, quando o Senhor vencerá, ó Deus,
vencerá, Senhor, e mostrará para todos que o Senhor é o Senhor, a vitória que o Teu Filho conquistou na cruz, ó Deus. Tenha misericórdia das nossas vidas, é o que nós pedimos. Salva-nos, Senhor. Nos dê uma nova história, uma história segundo a Tua história, Pai. Em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém.